E eu queria hoje conversar com vocês, na verdade eu intitulei essa ministração pelo seguinte tema: o mistério das sementes. O mistério das sementes. Então eu queria tratar desse ponto hoje, e isso é algo que é crucial para a gente entender, que Deus deu 3 tipos de semente para a humanidade, ok? 3 tipos de sementes o Senhor entregou para a humanidade. Primeira semente, preste atenção, semente, palavra. Segundo tipo de semente, semente, recurso. E terceiro tipo de semente, semente biológica. Então Deus deu esses 3 tipos de semente. Vamos repetir comigo? Semente, palavra. Semente, recurso. E semente biológica. Agora, pastor, em que sentido você quer dizer isso? Cara, se você pegar a Escritura, você vai perceber isso está nítido, né? Em Gênesis 1, 28 e 29, Deus deu a Adão 5 verbos para ele conjugar. Deus disse: seja fecundo, crescei-vos, multiplicai-vos, sujeite a terra e domine. 5 verbos. Nós já falamos aqui, à luz do Salmo 8, verso 4 e 5, que o homem era um ser de alta grandeza, feito um pouco menor do que os anjos e coroado de honra e glória. Então Deus deu para esse homem a capacidade de multiplicar e de crescer, né? Eu achei muito legal um estudo que, acho que foi o pastor Adriano que deu aqui, que falou sobre o legado do homem e a tríplice unção. O homem recebeu de Deus esse chamado de crescer, de governar. E quando nós olhamos sobre a luz desse ponto, nós percebemos que a primeira semente que Deus deu para o homem, e você vai ver Gênesis 1, 28, e em seguida o verso 29, dizendo que Deus deu sementes para o homem, você vai perceber que a primeira semente que Deus dá é a sua própria palavra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma semente. Em que sentido? O conceito de semente é algo que tem potencial para se tornar algo. Semente, perceba, é um vegetal que está morto. E a semente, para que ela germine, ela precisa morrer de novo, ressuscitar, e aí sim, por sua vez, dar fruto. Então, a palavra de Deus é um tipo de semente. Por quê? Porque ela é a gênese da criação. Ela é o motor da criação. A palavra de Deus tem o potencial de se tornar tudo aquilo que Ele está dizendo. Se você pegar o texto hebraico, Gênesis capítulo 1, verso 1, daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia, mas eu preciso lançar essa base. Gênesis 1, 1, a Bíblia diz o texto hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O verso 2 usa o verbo bara no infinitivo. O verbo bara, para quem conhece a língua hebraica, sabe que ele vem de uma expressão que bara, quer dizer criar. A expressão que Deus utiliza ali, se você flexibilizar o verbo, é a expressão avrak davrar. Avrak davrar é uma expressão que gerou ou cunhou um significado que os magos utilizam nos seus números, que é a palavrinha abracadabra. Quem já ouviu a palavra abracadabra? Abracadabra vem da palavra hebraica avrakdavrar, que significa eu crio enquanto eu falo. O que Deus está nos ensinando com isso é que a palavra dele é criativa. E tudo que Deus fala, Tiago, tem potencial de se tornar. A sua palavra é uma semente, ela tem potencial de se tornar aquilo que ela foi designada para fazer. Então a primeira semente que o homem recebe no Éden é a semente palavra. O homem estava debaixo da palavra do eterno Deus. E debaixo dessa palavra, ele podia prosperar, ele podia trabalhar e ele podia crescer. Então a palavra de Deus sobre o homem, quando ele disse: você vai crescer, multiplicar, vai ser fecundo, vai sujeitar e vai dominar sobre todas as coisas, essa palavra era um tipo de semente. Eu chamo isso de a semente palavra. Você vai ver na Bíblia Sagrada diversas vezes a Bíblia dizendo que a palavra de Deus é uma semente. Por exemplo, Salmos 33 verso 9 está escrito: porque ele disse e tudo se fez, ele falou e tudo passou a existir. Quando nós pegamos a parábola do semeador, Jesus está contando para os seus discípulos
dizendo o semeador saiu a semear, ele fala sobre aqueles 4 tipos de terreno. Em Lucas 8:11, palavras do próprio Jesus, ele diz: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus é semente. Ela tem potencial de se tornar aquilo pelo qual Deus designou que ela faça, que ela aconteça. Então, se você entender isso, nós chegamos em Isaías 55, verso 10 e 11, e eu gosto muito desse texto, porque aqui praticamente ele divide em 2 categorias. A palavra de Deus pode ser um pão, e a palavra de Deus também pode ser uma semente. Ele diz, Isaías 55, 10 e 11 está escrito: assim como a chuva e a neve caem do céu, não voltam para ela sem regar a terra, e fazem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Olha o paralelo que o próprio Deus traça entre a semente e a sua palavra. Ele diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Você precisa entender que a palavra de Deus é um tipo de semente. E que quando Deus libera uma palavra, essa palavra tem potencial, se for cultivada e se for regada, essa palavra tem potencial de se tornar aquilo que Deus está dizendo que ela vai se tornar. Então você vai ver na Bíblia que a palavra de Deus é alimento, né? Deuteronômio fala muito sobre isso. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás no pináculo do templo, e o diabo aparecendo por ele disse: você tem fome, então transforma essas pedras em pães. E Yeshua respondeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso o homem viverá. Então nós começamos a entender que a palavra de Deus ela é um tipo de semente, a palavra de Deus ela é mantimento. A palavra de Deus na verdade é o que credencia, é a palavra de Deus que legaliza, que dá uma coisa que eu gosto muito, chama-se legitimidade para alguém ou para algo. Então todas as vezes, anote isso, que você for fazer alguma coisa na sua vida, você precisa se perguntar: eu tenho uma palavra de Deus para isso? Seja constituir uma família, seja casar, seja nos negócios, seja uma viagem, seja o que você quiser fazer, você precisa fazer a pergunta: eu tenho uma palavra de Deus para isso? Porque a palavra credencia. A palavra de Deus, ela é escudo, ela protege, ela cria as circunstâncias. É por isso que Deus é apresentado como aquele que chama a existência as coisas que não existem, e chama as coisas que não são como se elas já fossem, entende? Isso é muito forte, porque Deus está dizendo que a palavra dele tem potencial para se tornar. E eu gosto de fazer a seguinte provocação, e eu já fiz aqui algumas vezes. A pergunta é a seguinte: Pedro apóstolo, pense comigo, exegese contemplativa. Pedro apóstolo andou sobre as águas, ou ele andou sobre a palavra que Jesus lançou? Cara, você tem que entender que o Pedrão, ele é o melhor sanguíneo da Bíblia. E às vezes a gente não entende esses caras, mas Pedro descobriu isso, porque por 3 vezes nos evangelhos, Pedro fez coisas baseadas nas palavras que Jesus lançou para ele. 2 vezes ele fez, uma na pesca maravilhosa, outra na pesca milagrosa, e outra vez lá em João capítulo 21, quando ele estava desviado. Ele esperou receber uma palavra de Jesus e depois ele se moveu. Quando Pedro estava no barco naquele dia, há controvérsias de que Pedro andou sobre as águas. Eu prefiro acreditar que ele andou sobre a palavra de Jesus. Pedro não andou sobre as águas, irmãos. Pedro surfou sobre a palavra de Cristo. Ele vai para a polpa do barco e ele pergunta a Jesus: se é o Senhor, me manda ir até você. Ele arranca a palavra de Jesus e Jesus diz para ele: vem. Ele não vai sobre as águas, ele vai surfando sobre a palavra. Na pesca milagrosa, em Mateus capítulo 5, em Lucas 5, verso 5, Simão estava pescando a noite inteira. Você precisa entender que esse sujeito é um pescador experiente, ele está no mar da Galileia,
Lago de Genezaré, como queira, 10,5 quilômetros de diâmetro, um dos maiores lagos artificiais do mundo. O que isso implica? Quer dizer que, como qualquer pescador amador sabe, a melhor hora de pescar peixes é no horário de noite, de madrugada. Pedro estava tentando pescar a noite toda e a madrugada inteira sem sucesso. De repente, Jesus aparece no alvorecer do dia. Pedro já está desistindo da pescaria e indo embora. Então Jesus disse para ele: lança a rede do lado direito. Pedro pega Lucas 5, verso 5, e o texto diz o seguinte: então Simão Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A pergunta que você tem que fazer é: cara, eu tenho uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que está sobre a minha vida e que está trilhando um destino para que eu possa caminhar? Andar por aquilo que Deus diz é segurança para nós. Pedro fez isso na pesca milagrosa, na pesca maravilhosa. Ele fez isso quando ele andou sobre as águas, e ele fez isso em João capítulo 21, desviado. A Bíblia diz que ele estava nu. Sabe que o desviado sempre leva dois, né? Ele pegou ele pegou Tiago e João, levou com ele para a pescaria. Jesus aparece ressuscitado, olha para os caras, e depois de haver tentado a noite toda sem sucesso, Jesus diz para eles: ei, lança a rede. A Bíblia diz que eles lançam a rede, e eles recolheram 123 grandes peixes. Eu fico pensando, né, quem foi lá que contou? Para dizer que foi 123 grandes peixes, baseado na palavra. O primeiro tipo de semente que a gente tem na vida é a palavra de Deus. Eu nunca esqueço quando a gente estava numa conversa com um amigo nosso, lá na cozinha da nossa casa. E o Gabriel estava num momento da vida dele, que era um momento decisivo, crucial, onde ele estava com muita incerteza, estava fazendo o curso para tenente do exército aqui, e estava namorando com a noiva já há quase 3 anos, querendo casar, mas cheio de incerteza. Um amigo nosso chegou lá e falou para ele: cara, quando eu casei, eu só tinha R$2, mas eu tinha uma palavra. Aí ele fez a pergunta que não quer calar: você tem uma palavra? Porque nós precisamos entender que a palavra, a semente palavra, ela é criativa. E ela vai criar toda outra sorte de recursos necessários para nós. A maioria dos crentes medíocres que eu conheço, medianos na fé, se ouvirem isso, se escandalizarão. Porque não atingirão esse nível, essa dimensão de fé. Por exemplo, eu quando comecei a conversar com a minha esposa, disse para ela: olha, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, eu não tenho um salário fixo, mas eu tenho uma palavra. Eu não posso dar para você hoje uma segurança de um lar e um conforto de uma casa, mas eu posso dizer para você que eu estou indo para um lugar, eu tenho um destino, então se quiser beber, vamos junto. A palavra de Deus é o fundamento pelo qual nós precisamos caminhar, e a gente precisa entender isso. E você vai ver na Bíblia diversos homens que tinham, a princípio, apenas esse tipo de semente, só a palavra. E pela palavra, Hebreus capítulo 12 está lá dizendo que por causa de uma palavra, eles venceram reis, depuseram generais e fecharam a boca dos leões, porque os caras tinham uma palavra, irmão. Quantas vezes, eu sabendo da palavra que estava sobre a minha vida, Deus havia dito: tu vai ser pastor, tu vai cuidar de igreja, e tu vai viver daquilo que tu sonha. E quantas vezes as pessoas vieram colocar em xeque o meu chamamento e o meu projeto, dizendo: olha, talvez seja melhor você pegar um plano B, pega um desvio ou um atalho, porque vai ser muito difícil. E você sabe o que é? Você está em momentos de necessidade, e de repente você se lembrar: cara, eu tenho uma palavra. É a palavra de Deus que faz com que o homem caminhe em fé e que ele rompa os seus obstáculos. Então, o primeiro
tipo de semente que o homem recebe, é a semente palavra. O que aconteceu com Adão? Pense, no jardim, Adão havia recebido uma palavra de Deus, e por causa dessa palavra ele prosperou no jardim. Mas no dia que ele perdeu a presença de Deus, ele perde a palavra, então ele fica numa situação caótica. Ele está alienado de Deus e da palavra. E a Bíblia diz que quando o Senhor vem no jardim na viração do dia e pergunta a Adão onde você está, ele estava escondido atrás da moita com medo. E um dos sinais que você não tem uma palavra de Deus, ou que você não se deu conta da palavra que está sobre a sua vida, é quando você se depara com essa condição chamada medo. Adão teve medo porque perdeu a palavra de Deus, porque perdeu o contato. O Wi-Fi caiu, ele não podia mais se comunicar com o Criador, e você vai ver na sequência, que em Gênesis 3, Deus se apresenta a ele e diz, olha, agora a terra será maldita por tua causa. Agora você vai ter que comer do suor do teu rosto, você vai fazer muito esforço, e a terra vai produzir cardos e espinhos. E será mais difícil o recurso, porque você perdeu a palavra. Então eu vejo um monte de gente procurando o recurso, quando na verdade eles deviam em primeiro lugar procurar a palavra diretiva sobre a sua vida. Porque é a palavra de Deus que vai trilhar um caminho seguro, e essa palavra, essa semente, vai gerar toda a sorte de sementes que você precisa. Quem está entendendo isso, querido? Quando foi que o homem perdeu esse contato ou essa palavra pela primeira vez? Quando ele foi destituído da presença de Deus. Ele perde a palavra. E agora o cenário se torna caótico. A pergunta que você precisa fazer é: Senhor, qual é a palavra que está sobre a minha vida? Para tudo que você for fazer na sua vida, você precisa perguntar, qual é a palavra? Agora deixa eu te dar um conselho, se você não tiver uma palavra de Deus, não entre nisso. Eu falei com uma pessoa essa semana, eu disse, irmão, Deus dá 3 respostas para a gente. Deus pode dizer sim, amém? Deus pode dizer não, ou Deus pode dizer, espere um pouco mais. É assim que funciona. Agora, pastor, eu tenho uma palavra para casar com essa pessoa, eu tenho uma palavra para constituir uma família, eu tenho uma palavra para abrir um negócio, eu tenho uma palavra, sei lá, para percorrer as nações. Então vai fundo, porque a palavra de Deus será segurança para nós. Ela é criativa, quando Deus fala, Ele cria os recursos. É como certa feita disse certo pregador, você sai do ponto A para o ponto B, e Jesus já está lá no ponto B te esperando, dizendo, vem bebê, vem, estou aqui. Eu sou a tua segurança. Caminhar sobre a palavra é o fundamento para os nossos pés. Então a palavra de Deus é o primeiro tipo, o primeiro nível de semente que o homem deve buscar. Agora quando você observa, você vai ver que existe um outro nível de semente que Deus quer dar para a humanidade. É a semente recurso. Diga comigo, semente recurso. Em Gênesis 1:29, não precisa abrir, está escrito: então o Senhor falou ainda, eis que tenho dado a vocês todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso será para vosso mantimento. Olha o que Deus está estabelecendo aqui em Gênesis 1:29, Ele diz, as sementes que eu vou dar para vocês, será para vosso mantimento. Para que servem as sementes? Para mantimento. Quando eu estou falando de semente, eu estou falando de quê? Eu estou falando de recurso? Eu estou falando de dinheiro? Eu estou falando de condição, de liberdade financeira? De você poder conquistar os seus objetivos, abençoar a sua igreja, abençoar a sua comunidade, abençoar a sua família, comer algo bom com a sua família? Quando eu falo de semente e recurso, eu estou falando daquela natureza que Deus colocou em cada ser humano. Que natureza é essa, Ítalo? A natureza de querer e desejar aquilo que é bom. Deus criou no primeiro dia, e no final do primeiro dia Ele disse, isso que eu fiz é bom. Deus criou no segundo dia, e no final do segundo dia Ele disse, isso que eu fiz é bom. Deus cria no terceiro dia e diz, é bom. No quarto, é bom. No quinto, é bom. No sexto dia Ele diz, é muito bom. Aí vai o crente comprar
sapato no shopping. O que ele faz? Ele pega o pior. Vai para a igreja trazer uma oferta, e o que ele traz? Ele traz a mais barata. Vai abençoar uma pessoa, e o que ele dá? Ele dá a coisa usada. O que eu estou tentando explicar para você é que a natureza de Deus em nós faz com que nós automaticamente almejemos aquilo que é bom, o que é pleno, o que traz ao homem crescimento. Se você não almeja crescer, se você não almeja se desenvolver, se você não almeja multiplicar e transformar aqueles 5 verbos que Deus deu a você em Gênesis 1:29, Gênesis 1:28, você deve estar com algum problema de fabricação. A natureza de Deus em nós faz com que nós desejemos as melhores coisas. E é por isso que quando você, marido, dá o seu cartão de crédito para sua esposa, você sempre tem uma surpresa quando chega o extrato da conta. Eu já fiz esse exercício várias vezes e eu descobri por que a minha esposa sempre escolhe as coisas mais caras. Não é o diabo não, irmão. É a natureza de Deus nela. Está desmistificado esse assunto. Está gravando, está registrado. Vai para o YouTube. Observe. Foi o próprio Jesus quem ensinou. Na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, dizendo: Pai, dai-nos o pão de cada dia. Eu conheço crentes que não conseguem orar pedindo a Deus bênçãos materiais. Eu conheço pessoas que não conseguem entender e enxergar que o Senhor pode e Ele quer abençoar o seu povo. Eu fico olhando para o Salmo 127, aí é uma pancada, é um murro na boca do estômago, porque o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele fala: inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores, será inútil. Aí ele diz: mas Deus dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Em outras palavras, Deus trabalha no turno da noite para te abençoar. Agora observe, se Deus quer nos dar essa fonte de crescimento e de prosperidade, por contrapartida eu conheço crentes que não querem. E por que não querem, Ítalo? Eu vou explicar para você, porque nós estamos em uma nação, o professor Olavo de Carvalho diz que essa é a única nação do mundo onde o rico tem consciência culpada por ser rico. Porque quando nós olhamos para uma pessoa rica e bem-sucedida, geralmente nós a julgamos e dizemos: bom, é assim, mas não deve ser espiritual. É assim, mas não deve ser dizimista. É assim, mas deve ser metido. Se chegou aí é porque ou puxou o tapete de alguém, ou então porque oprimiu e roubou. Isso é nosso, irmão, isso está entranhado na nossa cultura. Nós olhamos para as pessoas através do viés marxista de luta de classes. E nós achamos que porque somos operários, porque trabalhamos com carteira assinada e porque damos um duro danado para acordar às 6 e pegar um ônibus, uma pessoa que está andando em um carro novo, Sport 2020, é uma pessoa pior do que a gente. Diversas pessoas já confessaram para mim, em conversas de gabinete, dizendo: olha pastor, eu não me sinto bem na igreja evangélica. Por quê? Porque quando eu chego na igreja evangélica, as pessoas me julgam e me olham de cima a baixo. E me tratam por aquilo que eu tenho e não por aquilo que eu sou. Essa é uma doença que está acometendo o povo brasileiro. Eu conheço pessoas que estão orando para a pandemia não acabar, para não parar de receber o auxílio emergencial. Por quê? Porque o cara, simplesmente, ele está na zona de conforto, ele ama o assistencialismo. E esse é o fruto de um governo de esquerda há mais de 20 anos. Eu não estou falando mal de partido político, eu estou dizendo que é assim que as coisas são. Nós estamos muitas vezes acomodados. E eu conheço pessoas que têm aquela mentalidade franciscana, que dizem: é impossível você ter Deus, comunhão com Deus, e você ser bem sucedido. Você já parou para imaginar como que é a mentalidade pastoral e missional no Brasil?
É mais ou menos assim, quando o cara diz para você que é missionário, você sabe que ele passa necessidade. Você sabe que a família dele corta um dobrado, que os seus filhos não têm o melhor calçado, não têm a melhor comida na mesa. Quando o cara fala para você que é pastor, você sabe que ele está sacrificando dele, que ele está colocando dele na reta, que a sua família está chorando, que os seus filhos estão passando necessidade. E sabe o que acontece? A gente acha que isso, irmão, é tipo um carimbo de espiritualidade. Nós achamos que realmente a pessoa, para ser santa e para ser de Deus, ela tem que sacrificar pessoalmente, e ela tem que sofrer. Isso foi incutido em nós, e é por isso que nós observamos assim muitas vezes. Então nós achamos que esse tipo de semente e recurso não é para nós. Quando eu digo recurso, entenda, eu falo de dinheiro. Dinheiro é semente, e não é sem propósito que existe na Bíblia 2.350 versículos falando de dinheiro, e 100 versículos falando de fé, e 50 falando de oração. Aí eu pergunto, o que a Bíblia dá mais importância? Qual que tem mais peso? 2.350 versículos fala de grana, 100 de fé, 50 fala de oração. O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Ela está dando uma mensagem. Ela está falando que existe algo que nós precisamos buscar, com sabedoria, entendendo quem é o Deus que nós servimos. Agora, quando nós falamos de dinheiro na igreja evangélica, geralmente existe um desconforto, por causa da mentalidade miserável, que foi colocada e incutida em nós. Eu não sei se foi Jay Packer, eu não sei se foi, eu não me lembro o autor, mas existe uma frase, e eu nunca esqueço dessa frase. Ele diz: o espírito de crítica e de miséria sempre andam de mãos dadas. O que ele está querendo dizer com isso? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa bem-sucedida que é boa em criticar. Geralmente as pessoas bem-sucedidas, elas conseguem ver o lado bom, positivo da vida. E é assim que elas vivem, nesse viés de positividade e não de mediocridade. Ítalo, por que você está falando isso? Porque nós precisamos entender, e essa é uma palavra do Harvey Hecker no livro Segredos da Mente Milionária, que o dinheiro é extremamente importante nas áreas que produz resultado. Porém, ele é insignificante nos campos em que não tem utilidade alguma. Vou dar um exemplo. No dia que Jesus morreu, feriado da Páscoa, todos os políticos estavam de férias. Pilatos estava voltando para Fortaleza Antônia, lugar onde ele passava os feriados quando ia em Jerusalém. Alguém precisava pegar o corpo de Jesus. Aí eu pergunto a tu, quem é que vai conversar com o governador? É o pescador ou o senador? Será que Pedro, Tiago, João, Tomé teriam relevância para chegar diante de Pilatos e dizer assim: olha, dá o corpo de Jesus para nós? Tem não, coisa linda. Tem coisa que só o senador resolve. O pescador vai ter que esperar. A Bíblia diz que um sujeito chamado José de Arimateia, junto com um homem que era príncipe da sinagoga, líder do Supremo Tribunal Religioso de Israel, o senhor Nicodemos, foram juntos diante de Pilatos para tirarem o corpo de Jesus da cruz. Tem coisa que o pescador não resolve, tem que ser o senador, irmão, e ponto. Nós precisamos entender isso definitivamente, que ser bem-sucedido e que ter dinheiro não é um selo de falta de espiritualidade. Você já deve ter ouvido aquela frase: ah, o dinheiro transforma as pessoas, o dinheiro torna as pessoas medíocres. Pem, resposta errada. O dinheiro potencializa aquilo que está no seu coração. Se você já é uma pessoa medíocre, mesquinha, arrogante, soberba, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Mas se você é uma pessoa humilde, que ama o próximo, que serve, o dinheiro vai te dar poder mais ainda para ser mais humilde, para servir, para fazer muito mais pelo próximo. Em tese é assim que funciona. E eu quero mostrar isso na Bíblia para você. Abra comigo em Gênesis 41. Você conhece a história do irmão Zezinho.
Irmão, assim, ó, Zezinho, ele chegou no Egito como escravo. Quem está aí, diga amém. E o irmão Zé, entre 14 e 17 anos de idade, não tinha formação, nem nível superior. Eu pergunto e eu desafio qualquer teólogo, qual era a formação de José? José é um escravo, ele é um hebreu, ele não tem nome, não tem relevância. Ele chega com uma caravana de ismaelitas vendido como escravo. Em seguida ele vai trabalhar na casa de Potifar. Aí o que acontece? As coisas mudam, amém? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. As coisas mudam, irmão. Hoje quem está embaixo, amanhã pode estar lá em cima, cuidado. A roda gigante gira. Às vezes quem está em cima também despenca. De repente, Adson, meu amigo, alguém na corte de Faraó manda chamar esse rapaz. Lembraram que ele havia interpretado o sonho do padeiro e do copeiro e havia cumprido na íntegra. Quando José foi diante de Faraó, eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia é muito detalhista. A Bíblia diz que José tirou a barba, foi se encontrar com Faraó, e alguém já disse, ó, está mudando. Tirou a barba, já não é mais o mesmo. Ele vai diante de Faraó, e ele é coroado como príncipe do Egito. José, o irmão Zé, foi coroado príncipe do Egito, amém? O que ele tinha até então? Deixa eu ver se você está ligado. Ele só tinha uma palavra. E a palavra que ele tinha lá na infância dizia que um dia 12 feixes de trigo iam se curvar diante dele, que um dia 12 estrelas, o sol e a lua se encurvariam diante de seus pés. Os 12 feixes de trigo são os 12 irmãos, amém? As 12 estrelas são os 12 líderes do conselho de Faraó. E o sol e a lua, Ítalo? O sol era a representação de Ra, o Deus Sol, que estava ali encarnado na pessoa de Faraó. E a lua, a sua esposa, Anubis, a deusa da noite. Quando José foi coroado naquele dia, Faraó e a sua primeira dama, e os 12 príncipes do Egito, se encurvam diante dele. A palavra se cumpre. Você está aí? Só que agora ele vai entrar no segundo nível de semente. O segundo nível de semente é a semente recurso. E de repente esse sujeito, confere comigo no capítulo 41, verso de número 48 e 49, que nos diz: José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor de cada cidade, foi guardando na mesma. Então José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. O irmão Zezinho, pois é, se tornou o homem mais poderoso da terra. Aí eu fico pensando, irmão, exegese contemplativo, irmão, viaje aí comigo, tá? Eu fico pensando, o que será que os escravos que conviveram com José disseram? O que será que as pessoas que estavam presas com José dentro do cárcere começaram a pensar sobre ele? Olha, José mudou. Ele nunca mais veio aqui na prisão nos visitar. José está diferente agora. Começou a andar com a High Society e já esqueceu da gente. Aí eu pergunto a tu, irmão, quem já leu a história de José aí? Aí eu te pergunto, José deixou de ser homem de Deus? José deixou de ser usado por Deus? Deixou de ser crente? Pelo contrário, José começou alimentando o pai e 12 irmãos, e agora alimentava o mundo inteiro. O nível de semente e recurso não deformou o caráter de José, ampliou o seu ministério. E é sempre assim, todas as vezes que Deus te dá uma coisa, eu já ensinei isso várias vezes aqui, todas as vezes que Deus coloca uma coisa na sua mão, você precisa perguntar, Senhor, isso é pão ou isso é semente? Porque
se for pão, desfruta, cara. Vai, come no melhor restaurante, dá as melhores joias para sua esposa. Se for pão, desfruta. Com sabedoria, mas se for semente, cabra velho, faz a tua parte. Se for semente, não deixa as pessoas ao seu redor padecerem. Se for semente, não come a sementinha, porque se você comer semente, não tem colheita. Semente tem que ser plantada em solo fértil, e depois ela vai dar resultado, e vai gerar mais semente, e vai multiplicando, e essa é a natureza que Deus estabeleceu em Gênesis 1:28, escuta, tudo o que Deus criou, precisa crescer, precisa multiplicar. Se alguma coisa na tua vida não está crescendo, está errado, não está aumentando, está errado, tem algum problema. Imagina uma criança que nasce, 1 mês, nada, 2, 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio, a criança não cresceu, não criou dente na boca, não aprendeu a engatinhar, tem coisa errada ou não? Assim também é na nossa vida. Por isso Deus diz a Adão naquele fatídico dia, olha, cresça, multiplique, seja fértil, sujeite, domine, tem que crescer e tem que aumentar, só que, escuta, eu começo a confabular, e nas minhas viagens, né, eu penso, o que será que os escravos começaram a falar de José? E as pessoas que estavam presas com ele dentro do cárcere? Você já viu aquela frase, que a gente conhece os amigos nos momentos de necessidade? Quem já ouviu isso? Então, pois é. Só que não. Sabe por quê? Escuta, tem gente que consegue conviver com o teu fracasso. Tem gente que está do teu lado nos seus momentos difíceis, mas tem gente que não consegue sobreviver para ver você prosperando. Tem gente que não suporta ver você prosperando. E sabe por que isso acontece? Por causa de um espírito chamado pobreza. Uma condição maligna. E é por causa disso que esse homem foi taxado, rotulado, e muitos homens da Bíblia. No livro Mindset, a Carol Dweck fala sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo. E ela diz, a sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que nós sabemos quem são nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica a seu lado dia após dia quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é, a quem você pode recorrer quando acontecem coisas boas? Sabe o que eu descobri, irmão, na minha caminhada pessoal? Que teve gente, Geice, que estava firme comigo, fiel a mim. Quando eu era aquele irmãozinho, o irmãozinho, que vinha e andava 4 vezes, do Maria Auxiliadora para o Gessino Coelho, com 2 baldes de água na mão, com um rodo, uma vassoura e um pano para limpar a igreja, voltava meio-dia, retornava. Tem pessoas que nesse momento eram fiéis a mim, o cara é homem de Deus, porque esforça, tadinho, está lá, sofrendo. Só que no primeiro momento em que as coisas começam a acontecer e a gente começa a crescer, algumas pessoas não conseguem suportar o teu sucesso. E é aí que você reconhece realmente quem são os teus amigos. Não nos momentos de necessidade. Mas tipo, você precisa se perguntar, cara, quem é que fica feliz quando eu prospero? Quem é que fica do meu lado e vibra comigo quando as coisas dão bem? Chega, irmão, eu não quero gente para me choramingar e me dar tapinha nas costas. Eu quero pessoas a quem eu possa ligar e dizer, irmão, vamos celebrar hoje, porque Deus está bombando na minha vida. Entende? Esse é o ponto. Aí nós vemos a vida de José e todos os patriarcas da Bíblia tinham uma coisa, essa é uma palavra que eu adoro. Quem sabe qual é a palavra? Tic-tac, tic-tac. Vocês não valem, que estavam no primeiro horário. Esses homens tinham uma coisa, é uma das minhas palavras preferidas. Ah, vocês não vão lembrar? O que esses caras têm? Shalom.
que é Shalom, Ítalo? Existem vários significados. Shalom pode ser paz, prosperidade, completude e saúde. Shalom pode ser nada quebrado, nada faltando, nada fora do seu lugar. Shalom pode ser paz no espírito, na alma e no corpo. Tem vários significados. O que esses caras têm? Esses caras têm Shalom. Deus chama Abraão Ravino, pai da fé, e diz para ele: olha, eu sou contigo, você vai abençoar todas as pessoas da terra, e não se preocupa, as minhas bênçãos, as minhas brahot, vão te alcançar, elas vão correr atrás de você. Esse sujeito tem Shalom. O filho dele, Isaac, tem Shalom. A história de Isaac é interessante. Isaac recebe a herança do pai. Ele volta para desfrutar da herança do pai. Quando chega lá, os filisteus tinham ocupado o território. Aí ele vai e cava um poço. Nesse primeiro poço houve uma contradição. Os filisteus disseram: olha, você não vai prosperar aqui na nossa terra. E ele deu o nome daquele poço de Ezeque, significa contenda. Então Isaac foi mais adiante, cavou outro poço, e lá na frente, quando ele cavou esse poço também produziu, e os filisteus vieram e fizeram outra confusão, e ele disse: tudo bem, eu vou deixar para trás, esse poço aí vai se chamar Sitna, quer dizer briga, contradição. Aí ele fala: mas eu vou mais à frente, eu vou cavar outro poço de novo, porque eu tenho uma palavra. E quando você tem palavra, escuta isso, deixa eu profetizar isso sobre a sua vida. Quando você tem uma palavra, aonde você cavar poço, vai dar água, irmão. Não importa, eu tenho provocado algumas pessoas: o que é que tu quer fazer? Um dia desse eu cheguei para uma pessoa, para destravar a pessoa, e falei para ela assim: fica tranquilo, tudo que você fizer vai dar certo. Qualquer coisa, o que você quer fazer? Vai dar certo, o Senhor é contigo. Só seja fiel a Ele. Ande nos caminhos dEle, com fidelidade. Esse é o segredo, essa é a receita. Isaac pega, cava o primeiro poço, cava o segundo poço, vai mais adiante, cava o terceiro poço, e ele dá o nome de Reobote, águas que fluem. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, com Isaac, aconteceu com Jacó, aconteceu com José. Diga aí para mim, quem gosta de Bíblia, estuda e é sabido, qual era a formação de José? Qual é o segredo? Palavra. José tem uma palavra. Ele sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, e ele vai caminhar dentro dela. Se você for mais adiante, capítulo 47 do Gênesis, verso 19, e depois verso 23. Está escrito: olha, as pessoas vão até José agora, e isso aqui é muito legal, cara. Se você pegar o capítulo 47, é uma viagem, porque José apresenta seu pai ao rei do Egito, ao faraó. Quando Jacó chega lá, Jacó está diante do rei do Egito, e a Bíblia diz que faraó se encurvou diante dele, e ele abençoou a faraó. Você sabe que sempre o maior abençoa o menor, entende? Por que Jacó abençoou a faraó? Porque, claro, Jacó era muito maior do que faraó, porque Jacó tem uma palavra. Então o rei chega diante dele, e o velho diz: junta aqui, meu filho, abençoa, se encurva aí, e coloca a mão sobre faraó e o abençoa 2 vezes. Aí o texto segue, mostrando as coisas que estão acontecendo. O povo vai diante de José, e o verso 19, vamos ler, eu queria que você lesse. Ele diz assim, ó: por que havemos nós de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra te seremos escravos. Então dai-nos sementes, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Ei, amado, José tem uma coisa: José tem semente.
José tem semente e recurso, e eu preciso que você entenda que quando você tem semente e recurso, você pode abençoar mais pessoas e você pode ir mais adiante. O teu exercício e o teu serviço vão crescer na mesma medida que os teus rendimentos crescem. Essa é a lei que Deus estabeleceu em Gênesis, as coisas precisam crescer. Quem está entendendo? O verso 23 diz: então José disse ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeiem sobre a terra. Cara, o que está acontecendo aqui é que José é um homem pontual para um tempo de crise. Ele passa de sustentar 12 irmãos para sustentar o mundo inteiro. Você sabe que essa sempre foi uma oração que eu fiz. Lá na igrejinha, na esquina lá, de frente ao antigo hospital, de frente ao antigo Isaías, né? Hospital do Câncer, lá naquela esquina. O dinheiro que entrava no gasofilaço, às vezes R$20, o que eu fazia? Eu tirava 7 para comprar um X-Tudo. E a outra metade do dinheiro, eu pagava um lanche para uma pessoa necessitada e dividia o resto com os irmãos da igreja. E sempre foi a minha oração: Deus, na medida que a gente crescer, que a gente consiga servir mais. Isso é uma chave, querido. A semente palavra gera a semente recurso. As coisas precisam acontecer dessa forma. E é assim que esse cara consegue abençoar mais pessoas. Sabe o que acontece às vezes e trava o nosso crescimento? É aquilo que Jesus disse em Lucas 17. Quem é infiel no pouco, vai ter dificuldade quando tiver o muito. Não adianta, irmão. Não adianta. Aquela pergunta, né? E aí, tu quer dar um dízimo de 5.000? Oxe, pastor, que aí 5.000 é muito dinheiro. Sim, tu está pensando no teu dízimo, mas imagina qual vai ser o teu rendimento se tu tiver para dar um dízimo de 5. Está entendendo, querido? É assim que funciona. Deus quer trazer esses recursos à terra. Aí a gente fica, às vezes, a gente fica ressentido e ofendido quando o rico não vai na igrejinha. Por que não vai na igrejinha? Porque, será que ele é bem tratado na igrejinha? Será que tratam ele com deferência na igrejinha? Será que as pessoas da igrejinha têm a mentalidade para tratá-lo pelo que ele é e não pelo que ele tem? Isso foi impregnado em nós. Então a maioria dos pastores que eu conheço tem a mentalidade miserável. Tem a mentalidade miserável. E não adianta, enquanto você tiver essa mente medíocre, Deus não vai te dar nada. Você não vai prosperar. Você nunca vai trabalhar com excelência. Existem janelas de oportunidade. Se você tiver curiosidade, vai lá no YouTube, sem Petrolina, assista uma mensagem que eu preguei chamada O Mistério do Ano Shemitah. Eu acredito que o ano de 2021 será um ano de crise. Não tenho tempo para explicar. Mas eu acredito que existe uma crise iminente no mundo. Só que no meio da crise existe uma janela de oportunidade que está se abrindo. Neste momento será um momento de oportunidade para algumas pessoas. Acaso aconteceu um exemplo parecido aqui no Brasil. Quando veio a pandemia, houve um problema na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores caiu mais de 70 pontos. Uma das empresas que estava tendo problemas com a concorrência é uma empresa chamada Magazine Luiza. Quem já ouviu falar? Só que a Magazine Luiza passou vários anos, Adson, investindo em e-commerce, investindo em vendas pela internet. Quando veio a pandemia, muitas das empresas caíram, mas a Magazine Luiza subiu 220% na Bolsa de Valores. O cara que comprou uma ação da Magazine há 2 anos atrás por 15 conto, agora está batendo nas cabeças a quase R$90. O que eu estou querendo dizer é que existem oportunidades e Deus quer conduzir o seu povo para elas. Aí você pensa, rapaz, Deus é tirano, Deus é interesseiro.
Porque como é que pode ele me dar e ao mesmo tempo ele querer que eu contribua? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles trabalharam 430 anos para Faraó. Não receberam nem um tostão, não receberam direitos trabalhistas. Foram para o deserto e em 2 meses Deus disse: vocês vão ter que construir uma casa para mim. Falei, poxa, a gente estava no Egito agora escravo, chegamos aqui no deserto e vai construir uma casa para o Senhor? Falei, como que é essa casa que o Senhor quer? É o seguinte, essa casa vai ser toda de ouro, por dentro e por fora. Vai ter que ser trabalhado em 12 tipos de pedras preciosas. Está ali: ágata, ametista, jaspe, sárdio, carbúnculo, ônix, esmeralda, diamante, safira. Está ali. Eu fiz o estudo, né? Você sabe que eu sou curioso da Bíblia. Só a placa do peitoral do sacerdote custa 2,5 milhões. Só para o cara botar a placa, entrar dentro do Santo dos Santos e oferecer incenso. É ostentação, Jeová. Como assim? O Senhor pediu para fazer um castiçal de 1,5 metro, cerca de 16 quilos de ouro, 24 quilates. Aí eu fiz a conta, né? Eu não consigo, irmão. Eu tenho que fazer a conta. 2,8 milhões. E o que é que essa peça vai servir? Vai nada. Ela só vai ficar ali do lado, decorando a minha casa. Como assim? Pega a arca. Tem que ser como? É madeira de acácia. Mas Deus, a gente está no deserto. Se vira, madeira de acácia, com ouro revestido por dentro e por fora. Entendeu? É 1,5 metro de largura, 70 centímetros de comprimento. Como que vai ser essa arca? Vai ter uma tampa. Só a tampa da arca, chamada de propiciatório, 3,5 milhões de reais, porque é ouro puro, 24 quilates, sem emenda. Aí você vai botar isso aí lá na minha casa. Esse povo acabou de sair do Egito. Esse povo é escravo. Esse povo trabalha, irmão, sem ter renda. Mas o que é que Deus está fazendo com eles, Anthony? Deus está retirando a mentalidade de escassez e dando a mentalidade de abundância. E só tem uma forma. Você sabe que eu já fiz isso. Eu sempre faço minhas experiências com a minha gata aqui. Vou dar um beijinho nela. Um dia estava agoniada para comprar umas coisas, e eu estava sem dinheiro e o cartão estava no limite. Eu falei, não, eu vi um estudo que diz que você vai sentir tanta alegria dando quanto recebendo. Então vamos fazer o seguinte, abre esse guarda-roupa, pega as melhores peças que você tem, algumas coisas que você não usa mais, mas não pega o resto não, pega coisa boa. E aí a gente vai sair abençoando umas pessoas aí hoje. Hoje é o exercício aqui em casa. Aí ela foi lá, foi no guarda-roupa, eu ajudei, pega essa, pega aquela, pega essa, botou dentro do carro e a gente passou a noite toda visitando os irmãos e dizendo, ô irmão, tudo bem, lembrei de tu, toma esse vestido. Ei fulano, esse sapato aqui que eu não uso, ó esse vestido de festa que eu usei tal dia. Pronto. Aí terminou o dia, eu perguntei para ele, aí, como é que você está? Estou me sentindo bem melhor. A mentalidade de abundância precisa superar a mentalidade de escassez. Sabe por que tu sente calafrio, frio na espinha, tua perna treme, quando a gente diz é dízimo e oferta? Porque você é controlado por uma divindade maligna chamada de Mamon. Então por isso, toda vez que tu chega na igreja evangélica, o pastor tem que mandar tu abrir aonde? Malaquias 3:10. E ele tem que convencer você a dar dinheiro para Deus. Como se o Deus da Bíblia precisasse dessa merreca que você tem aí no bolso. Quando na verdade seria um privilégio você oferecer o que você tem de melhor para o Senhor e para o teu irmão. Então ele precisa trabalhar essa mentalidade de escravo. Como que trabalha? Tem que dar um choque de realidade. Tem que dar um choque de realidade. Deus sabe, irmão, o meu coração. Hoje eu consigo ir num restaurante com a minha esposa, faço um pedido, como o que eu quero. Mas quantas vezes, Fábio, eu comia daquilo que os irmãos me davam? Quantas vezes eu tinha vontade de comer algo, mas eu não podia, era o que tinha do dia, os irmãos me davam, e eu comia muito bem, agradecido.
Só que muitas pessoas dessa época que davam tapinha nas minhas costas, porque eu era espiritual, porque estava na necessidade, hoje se afastaram, porque Deus começou a me dar um pouquinho assim, irmão. Quem está aí, querido? Então, pelo amor de Deus, quando você pensar em pessoas para serem seus amigos, pense nas pessoas que suportam teu sucesso, não teu fracasso. James Allen fala no livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, ele diz: o homem atinge um condicionamento adequado enquanto não sente feliz, saudável e próspero. E a felicidade, a saúde, a prosperidade são o resultado de um harmonioso ajustamento do interior ao exterior do homem ao seu meio. O que ele está querendo dizer? Shalom, plenitude, as coisas funcionando na sua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Segundo horário já, né? Vai dar tempo, falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Aleluia. Quem me dá 10 minutos aí? Quem me dá 10 minutos aí, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, já. É piadinha de pregador, né? É tenso. As coisas precisam funcionar, irmão. Pastor, não está funcionando. Eu tenho uma área da minha vida que está travada. Deus não criou o homem para a esterilidade. Ei, Deus não criou o homem para a esterilidade. Se você vasculhar a Bíblia, você vai ver que no Velho Testamento a esterilidade é considerada uma maldição, um castigo divino. E todas as mulheres estéreis, as famílias estéreis da Bíblia, elas lutaram e acreditaram e pagaram um preço em fé para que Deus rompesse a madre. Semente palavra, semente recurso, semente filho, semente bios. Eu contei pelo menos 7 mulheres estéreis da Bíblia, né? Você tem Sara, tem Rebeca, tem Raquel, você tem Ruth, que é a Moabita, você tem a mãe de Sansão, você tem a irmã Ana, que é a mãe de Samuel, e você tem a irmã Isabel, que é a mãe do profeta João Batista, Yohanan Hamatzpio. Essas 7 mulheres eram mulheres estéreis, de famílias estéreis, só que tem um segredo, escuta, essas mulheres estéreis foram mães de filhos notáveis. Só que algumas tiveram que atravessar 15, 10, 25 anos de esterilidade, mas oravam a Deus, pedindo: Senhor, faz o milagre, abre a madre. Eu acho que é por isso que eu me sensibilizo tanto quando eu conheço uma pessoa estéril. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Eu acho que nos últimos 3 anos, nós oramos por mais de 15 mulheres estéreis. E o pregador sempre aumenta, né? Então você baixa para 10, 12, tá? Aumentei não? E ouvindo a história dessas pessoas, na maioria delas, né? Pessoas que têm um sonho de ser mãe, aquela coisa e tal. Isso começou na minha vida, eu acho que foi lá na casa de Maria, com a irmã Nilda. 12 anos, tentando ter filhos, uma irmã maravilhosa. E um dia Deus disse: ei, lembra dos sinais de Elias? Um dos sinais de Elias é curar a esterilidade. Ele falou: eu vou te usar nisso aí, cara. Eu falei: tudo bem, Deus, então tamo junto. Bota a granada na minha mão que eu puxo o pino, e o Senhor se responsabiliza. Eu falei: vem aqui, irmão, deixa eu orar pela senhora. E isso é sério, irmão, você está mexendo com uma coisa delicada da vida da pessoa, entendeu? Tem que tomar cuidado com profetada, isso é sério, irmão. Eu já vi muita gente se arrebentar o emocional por promessa frajuta em igreja. Então eu sempre tive essa responsabilidade. Deus, é o Senhor que está mandando, então eu vou debaixo da tua palavra. Acho que há 9 anos atrás, antes da igreja ainda, né? Mais de 15 pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você.
Qual que é a área da sua vida que está estéril? É o teu trabalho? É a tua vida sentimental? É a tua vida espiritual? Deus não criou o homem para a esterilidade. Não criou. E seja espiritual, quando eu digo filhos biológicos, não necessariamente são os filhos que você vai gerar. Às vezes são filhos que você adota. Eu ouvi uma palavra do pastor Igor, lá na escola em São Luís, não sei se vocês lembram, quando ele falou da adoção, lembra? Ele disse assim, às vezes a gente precisa adotar os nossos filhos biológicos. Filhos são sementes. Então eu estou provocando você nessas áreas, porque eu creio que vai vir um romper de Deus. Eu queria terminar com o Salmo 128. Eu estou morando no Salmo 128 há 15 dias. Essa semana eu ia mudar e Deus falou assim, não, fique aí, more aí. O Salmo 128 fala disso. Mostra esses 3 níveis de semente. Mostra essa harmonia, esse conjunto. Aleluia. Salmo 128, abra sua Bíblia comigo, vamos ler. Está escrito, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira semente está aqui. Bem-aventurança é o que? Temer a Deus e andar, olhe para cá, andar sobre a sua palavra. Ele diz, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Segundo tipo de semente, semente, recurso. Deus está prometendo, a maldição adâmica não acometerá a sua vida. Você não vai trabalhar por maldição, você vai trabalhar por bênção. Deus chamou o seu povo para trabalhar em um lugar, irmão, sabe como é o nome desse lugar? Descanso. Deus trabalhando no turno da noite para abençoar o seu povo, como diz o Salmo 127. Enquanto você dorme, o papai, olha para cá, coisa linda, florzinha de Jesus, enquanto tu dorme, Deus está preparando a bênção do dia seguinte. Ou tu acha que é tu? Tu acha que é tu que é bom? Você que é o bom, o forte, é? O corajoso? É não. É não, bebê. É o papai lá no céu. É ele quem diz. Elias estava na caverna, era ele que mandava. Elias no ribeiro de Querite, era Deus quem mandava. Água e pão e carne todo dia. Ô profeta ostentação. Só quem já viveu a prova do ovo sabe o que eu estou falando. Quando a gente está na prova do ovo, a gente acorda um dia revoltado e diz, Deus, eu não aguento mais comer ovo. Se eu sou homem de Deus, eu quero comer bode assado hoje. Aí quando é 11h30, 11h45, o telefone toca, ó. Aí o irmão diz, pastor, tá em casa? Eu digo, tô. Ei, pastor, é porque, sabe? É porque, rapaz, então, abri um restaurante aqui na esquina da minha casa, a especialidade é carneiro assado, o senhor quer vir aqui? Eu falei, eu já estava... Não, eu faço que nem crente pentecostal, né? Amém, irmão, eu já sabia. Só crente pentecostal tem essa ousadia, irmão. Cheio na manaraba, cheio. Levanta a sua mão para adorar a Ele nessa noite, pelo amor de Deus. Hey! Quando tu ganha, é o papai te dando. Quando tu trabalha, se esforça e recebe, continua sendo o papai. Papai só dá muito, né, irmã Cleide? Do trabalho das suas mãos comerás, feliz
feliz serás, tudo te irá bem. Ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Semente, palavra, semente, recurso, semente biológica. Ele diz: eis que será abençoado, mais uma vez, brahá, será abençoado o homem que teme o Senhor. Verso 5, o Senhor te abençoa, desde Sião, você vai ver a prosperidade de Jerusalém. Verso 6, vai ver os filhos dos seus filhos. E ele termina: Shalom Israel. Se você está aqui nessa noite e você diz: cara, eu estou sendo roubado, tem sementes que não estão vindo na minha vida, eu não sei, pode ser uma esterilidade, eu não sei, pode ser algo que não está rompendo, não está acontecendo. Hoje nós estamos aqui, nós vamos orar por isso, cara. E talvez você possa se lembrar dessa noite, você vai dizer: foi aquele dia que o Senhor me tocou. Se coloque de pé, quero orar com você.